um conselheiro até dos outros professores de artes marciais, do mesmo esporte, até de outros esportes, do nosso estado. E, assim, pelos questionamentos deles, pelas coisas que a gente faz dentro da nossa própria equipe, eu comecei a montar uma palestra, né, falando sobre as coisas que a gente pode fazer antes, durante e depois da nossa carreira como atleta, como competidor, né? Como você se manter depois daquela parte que você luta, que você tá ativo, tá aparecendo na mídia, né? Então, assim, eu vou me apresentar rapidinho, tá? E vou falar um pouco sobre isso, tá? Vocês hoje são cobaias, porque é a primeira vez que eu tô passando esse conteúdo, né? Espero que goste, espero que seja bem proveitoso, tá? Eu sou Marcos Araújo, estudei no Colégio Militar, no Colégio da Polícia Militar, a vida toda, né? Sou formado em Educação Física pela Universidade Católica de Salvador. Faço pós-graduação na Unigat, em Artes Marciais e Gestão Desportiva. Eu faço duas pós-graduações ao mesmo tempo, né? E fui convidado pelo professor Richardson a passar para conversar com vocês e falar um pouco da minha palestra, tá? Sou líder da maior equipe de Muay Thai Kickbox do Norte e Nordeste, a equipe Demolição, que tem campeões estaduais, nacionais e internacionais. Nossa equipe tem 27 anos e está no cenário assim há muito tempo. Todo mundo já conhece, nós somos conhecidos internacionalmente. Temos núcleos na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, Rio de Janeiro, Portugal, Paraná, Estados Unidos agora, abrindo um núcleo, né? E Espanha. Tá? Tem professores nossos que estão iniciando trabalho também fora do país. Desculpe, tem a Argentina também, né? Que vai começar agora também um trabalho, certo? A equipe Demolição tem 27 anos, é uma equipe que foi formada por lutadores, né? Eu me formei faixa preta de Full Contact Kickboxing com 16 anos. Eu fui o mais novo do Brasil naquela época, né? Hoje talvez eu tenha quebrado esse recorde, mas eu fui o mais novo faixa preta de Full Contact da Bahia, ou do Brasil, desculpa. Meu tio foi quem trouxe a arte para o estado, né, aqui para a Bahia, e eu fui o primeiro aluno dele, né? Fui o cobaia dele, tá? Sou hoje faixa preta, faixa coral, 7º dan de Full Contact Kickboxing. Eu sou menos graduado do que meu tio Paulo Roberto. Eu sou grau prata de Muay Thai e sou faixa preta, 3º dan de Jiu-Jitsu. Né? E, assim, a nossa trajetória é simplesmente trajetória de lutas. Eu sou um professor de educação física que nunca exerceu a função de professor de educação física, a não ser nos meus estágios na época da faculdade. Sempre treinei, sempre fui competidor, né? E depois disso também me tornei treinador, né? Então, o que eu tenho a passar a vocês é o seguinte: o período que a gente tem de luta, né? A nossa carreira como lutador não é uma carreira para a vida toda. Né? Eu brinco que eu falo com meus filhos que eu não quero que vocês sejam lutadores, não, porque sempre que o pai tem um determinado trabalho, ele fala para os filhos que não quer que ele seja aquilo, né? Porque tem sofrimento, tem tudo que acontece, né, nesse período de competição e tudo mais que você já passou e você sabe, né? E que a maioria das pessoas que estão no meio não conseguem realmente se manter, né, da luta. Eu não conheço hoje um lutador, um atleta, né, na Bahia, eu não conheço. Eu desconheço um atleta que viva exclusivamente do esporte. Eu não conheço. Tá? Eu comecei a competir no Full Contact Kickboxing. Eu tenho 48 lutas, que eu fiz uma luta no meio do ano passado, a última da minha carreira, né? Eu tenho 48 lutas e 48 vitórias. Sou 4 vezes campeão brasileiro, sou 16 vezes campeão baiano, amador.
Tenho até hoje 2 cinturões profissionais baianos, né, na modalidade. Sou campeão eu comecei a lutar vale tudo, né, na época antes do MMA. Então eu tenho 18 lutas de vale tudo. Eu tenho 3 derrotas na carreira. Eu tenho 9 nocautes. E também já lutei karatê, já lutei wrestling, jiu-jitsu, beach wrestling, para quem não sabe, o wrestling é aquela luta greco-romana, né, que tem nas Olimpíadas. E o beach wrestling é uma das modalidades dela, que é feita na areia da praia mesmo. Tá? Então, assim, a vida toda de competição, né, de treinamento. Tá? Então, chegou um momento em que a equipe Demolição cresceu de uma forma que eu precisei tentar torná-la uma empresa, né? E começamos com 4 atletas, né? Eu e mais 3 amigos, e depois os irmãos desses atletas. A gente ficou uns 2, 3 anos, 4 anos da Demolição com 10 pessoas, né? E atletas e competidores que sempre representaram muito bem, né, nosso estado. E depois de um tempo, isso se tornou um pouco maior. Quando eu era mais novo, né, eu tinha uma pensão de meu pai. Então, assim, eu não precisava trabalhar. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, só fazia estudar, né? Eu tinha ingressado na faculdade e dar aula, né? Então, assim, eu não tinha problema financeiro. Então, eu dava aula de graça para muita gente. E, nesse momento, a equipe cresceu um pouco, né? A gente começou 2 projetos sociais e a equipe passou de 10 pessoas para mais 100 pessoas, mais ou menos, né? Nos 2 projetos sociais que nós tínhamos de bairro. E chegou um momento que a pensão, você chega na idade que você não pode mais receber a pensão, então eu tinha que trabalhar. E aí eu comecei a dar aula, né? Eu comecei a dar aula, estava terminando a faculdade e comecei a dar aula de luta. E nesse momento também foi um momento que expandiu bastante a equipe, né? Nós começamos a dar aula nas principais academias de Salvador e turmas começaram a crescer e tal. E chegamos, depois de muito tempo, né, de professores nossos também se formarem, nós formamos com professores e começaram a dar aula também em outros lugares, inclusive fora do estado. A princípio, chegamos a ter 1.000 alunos, né, 1.000 alunos cadastrados. Então, foi quando a gente recebeu o título de maior equipe do Norte-Nordeste, né, e sustentamos até hoje. Hoje, o ambiente da arte marcial ele é um pouco diferente. Com o advento das academias self-fit, né, faça você mesmo, as academias mais tradicionais, no Brasil todo aconteceu isso, as academias mais tradicionais, elas perderam um pouco a força, né? Eu dava aula numa academia chamada Marcial Fitness, que eu tinha 80 alunos treinando, eu tive que dividir minha turma. Primeiro que a academia teve que ampliar minha sala e ainda assim eu tive que dividir minha turma em 2 para que coubessem os alunos dentro da sala de treino, né? E chegou um momento com primeiro uma crise financeira que teve no país e depois essas academias que você paga um determinado valor e treina, é muito mais barato do que as academias mais antigas, né? E você treina por si, né? Você tem um instrutor, alguma coisa assim na frente, mas você não tem aquele trabalho, né, personalizado. E aí essa moda, essa fama dessas academias fez com que as academias mais tradicionais acabassem, ou algumas fecharam, algumas têm muito poucos alunos hoje, né? Mas mudou a forma de você trabalhar dentro das artes marciais. E com isso, a primeira adaptação, né? Então, hoje em dia, nós vemos que a maioria dos professores de luta, eles dão aula personal. Então, assim, mudou aquela situação de sala de aula, de turmas cheias, para você começar a dar aula a 1 ou 2 pessoas, 6, 7 no máximo, né? Dentro de um horário. E isso também foi uma adaptação. O que é bom e o que é ruim dessa adaptação? O bom é que você, com uma pessoa, dependendo dependendo de onde você esteja dando aula, com 1 ou 2 pessoas, você tem o valor de uma aula cheia, né? De uma academia normal que você divide, que você divide a mensalidade.
E o ruim é que se você é uma equipe que tem federação, tudo direitinho, que tem exame de graduação, que tem eventos fomentados pela federação, e aí esse aluno, né, esse cliente de aulas particulares, ele não adere a esse tipo de coisa. Na maioria das vezes, eles não querem se graduar, eles não querem fazer parte de competição, eles não querem assistir palestras ou seminários de pessoas que você traz e tal. Então, assim, todo o meio muda, né? Então, assim, nós temos que estar adaptados a isso, né? Às mudanças do meio, certo? E o que é que eu penso hoje em relação a isso? Uma coisa que eu converso bastante com o Richardson, né, e com as principais professores da equipe, é que pensem fora das 4 linhas. O que eu falo 4 linhas dentro das artes marciais são as linhas do ringue, mas isso serve para qualquer lugar, qualquer âmbito que você pensar, né? Pense fora da caixa, vamos dizer assim, tá? E como é que a gente faz para mudar, você se adaptar ao meio, né? Um meio tão volátil, né? Um meio que tem tanta mudança. Então, assim, como eu fui um competidor que eu tive muitos títulos e tal, a equipe da gente se fortaleceu bastante, não só por mim, quanto pelos professores e atletas que já lutaram muito também e fizeram o nome da demolição, né? Então, naquele primeiro momento, muita gente quis ser demolição, todo mundo queria treinar com a gente, todas as academias queriam um professor da equipe demolição, né? E isso foi muito bom, né, para todo mundo ter um emprego, ter um trabalho, todo mundo conseguia trabalhar de uma forma bem legal. Mas eu pensava que, e depois que eu deixar de ser competidor, e depois que eu não tiver mais energia para dar aula, como é que a gente vai fazer? Então, essa ideia de pensar fora da caixinha é aquela coisa que você pode usar o seu nome, usar o seu know-how, usar o que você tem, né, a história que você tem, para fazer com que isso gere lucro para você, né? E aí, hoje em dia, nós temos uma linha de roupas, né, bonés, camisas, calças, casacos, mochila, squeezes da demolição, né? E também trabalhamos, fazemos consultorias às outras equipes, como eu falei, né? Tem professores de outras equipes que vêm treinar com a gente ou que vêm ter a consultoria da gente para fazer evento, para ter exame de graduação e tal, né? Nós hoje, além de sermos a equipe demolição, também somos a Federação Baiana de Muay Thai Boxe Tailandês, né, qual o professor Richardson é vice-presidente, eu sou presidente. Então, nós fomentamos não só a equipe de demolição, como mais 16 equipes em todo o estado, né? Então, assim, todo um trabalho feito por fora das 4 linhas, né? As palestras que nós damos, os cursos de formação, né? A ajuda que nós damos também às outras equipes, tudo isso faz com que a gente consiga ter fundos, né, fora do âmbito de treinamento, né? A ideia é que mais para frente um pouco a gente consiga manter alguns atletas nossos, ou quem sabe todos os atletas, justamente com esse giro, né, de roupas e equipamentos e produtos e serviços que nós temos, para que isso faça com que eles consigam hoje viver do esporte, viver da luta, né? Richardson falou que a gente sempre conversa sobre isso, sobre como melhorar, né, o cenário das artes marciais, como melhorar a vida dos profissionais de artes marciais. E por essa questão, por tentar aprender um pouco mais, é que eu escolhi uma das formações, uma das pós-graduações, a gestão desportiva, né, para aprender como a gente fomentar o nosso esporte. Seria mais um nicho, né? Você entender como conseguir captar recursos do Estado, né, para eventos, até as bolsas, né, atleta, bolsa auxílio atleta, essas coisas todas que são voltadas aos atletas, mas existe um labirinto, né, para você chegar nessas coisas. No início do curso que eu estou fazendo,
eu tive uma matéria chamada captação de recursos, né? E aí, quando eu entendi como era a captação de recursos pelo Estado, né? Era uma coisa quase impossível de você ver, né? De você entender. Então, você fala, rapaz, não tem condições, né, da gente conseguir recurso do Estado ou recurso de uma prefeitura. É muito complicado, né? E eu prefiro também a iniciativa privada. Nós temos vários parceiros, né, que nos ajudam a fomentar o esporte e os eventos. E, inclusive, eu sou atleta da Bad Boy, tenho 17 anos, sou atleta da Monster Energy, várias outras empresas também que nos ajudam, né, e apoiam também nossos atletas, tá? Então, assim, o profissional de educação física ou o profissional das artes marciais tem que entender que o seu trabalho não é só dentro da academia, não é só dentro do espaço de competição, não é dentro do espaço de aula. Você tem muitas formas de aperfeiçoar seu trabalho e de dar mais você dá um upgrade, né, na sua forma de trabalhar. O profissional, eu penso que o profissional não pode ser um profissional, ele tem que ser o profissional na sua área. E ele tem um leque de opções de coisas que ele pode trabalhar, né? Então, assim, um profissional de educação física pode dar uma consultoria, ele pode ser um gerente de lazer de hotéis, né? De resorts. Ele pode trabalhar gerenciando, tipo assim, ele tem que ter, claro que ele tem que ele tem que sempre estar estudando, sempre tem que estar apto a esse tipo de trabalho, né? Quando você for acionado, você está pronto para isso. E eu vejo hoje, na minha época, quando eu cursava educação física, eu ouvia muito dizer que era a profissão do futuro, né? Que parecia que todo mundo ia ficar rico porque fazia educação física, né? Todo mundo falava isso, que a profissão do futuro vai ficar todo mundo bem. E eu acho uma coisa muito legal, que a minha turma da faculdade tinha muita gente que hoje, tipo, a equipe Demolição hoje recebe um prêmio do governo do estado, né, que é o Melhores do Ano. E toda vez que eu vou lá receber essa premiação, todo ano quando a gente vai, graças a Deus a gente tem 6 anos seguidos, né, que nós somos os melhores atletas, masculino e feminino, árbitro, né, da nossa modalidade. Quando eu chego lá, eu vejo muita gente que estudou comigo, fomentando esporte, então no futebol, no vôlei, no basquete. Os cabeças, né, do esporte no estado muitos deles foram da minha turma, né? E isso é uma coisa que me orgulha muito, né? Muita gente boa que foi tirada daquela turma. Mas assim, e eles pensavam dessa forma, eles pensavam no mais. Eles não pensavam só em trabalhar dentro da academia ou trabalhar em sala de aula somente, né? Então eles procuraram se evoluir no seu trabalho, e hoje em dia eu tenho amigos doutores, né, que hoje fazem pesquisas e que são referência, né, da luta ou da educação física, porque a maioria deles naquela época eram lutadores, né, eram capoeiristas, taekwondocas, karatecas e judocas. Tinha Valério, né, Divaldo Valério, que era nadador, né? E uma galera que hoje, assim, a gente olha com orgulho essas pessoas, né? Uma coisa também que nesses estudos que a gente faz, uma coisa que faz com que você estude, trabalhe de uma forma certa, é ter uma rotina. Eu penso que a rotina faz com que as coisas se ajustem para a gente, né? Então, eu vejo a rotina tem com uma coisa que tem 4 pilares, né? É o trabalho, o lazer, o se exercitar e, de alguma forma, você tem uma religião. Eu não estou falando aqui em você ter uma doutrina, mas você pensar, né, em Deus. E isso te ajuda muito, né? Eu digo isso porque nesse período de pandemia, se você não tiver uma saúde mental boa, é complicado, né? Então, assim, quem é profissional liberal hoje tem que estar jogando de todos os lados, né? E
Hoje você vê que a renda que nós temos não está a mesma, porque nós não podemos, nós não estamos podendo trabalhar da forma que nós trabalhamos normalmente, né? Mas isso também nos ajuda a evoluir, né? O que estamos fazendo hoje aqui é uma evolução, né? Uma aula online é uma evolução. Então, eu falo muito com os professores da equipe da gente, porque assim, mesmo eu passando pelas mesmas coisas que todos os professores da equipe de demolição, eu tenho que ser um exemplo para eles. Então, assim, eu não posso baixar a cabeça, né? Mesmo pensando muita coisa que eles estão pensando também, eu tenho que me mostrar forte para que eles sejam fortes, né? Então, em reuniões que nós temos da mesma forma, né? Online, como a gente está aqui, na última reunião, Richardson está aqui para dizer que sim ou não, mas a gente conseguiu melhorar muito a cabeça dos nossos professores, mostrar a eles que nós podemos trabalhar nessa plataforma aqui, ó, trabalhar online e ganhar dinheiro, mesmo que não seja da mesma forma que a gente está trabalhando, que a gente trabalha, né, presencialmente, claro. Eu vejo que 40% do meu alunado, eu posso falar por mim, 40% hoje do meu alunado aderiu às aulas não presenciais, às aulas online, né? E muitos outros, além de não se adaptarem às plataformas digitais, também estão passando por problemas, né? A gente não sabe como é que está. Rapidinho, entrou mais dois integrantes aí. Gostaria que Sim. se apresentassem, por favor. Os dois últimos que entraram aí, será que pode abrir o áudio e se identificar? Porque não aparece aqui para mim. Senão não vai contar o ponto. Só um momento, aqui Pedro já vai entrar. Boa noite. Ah, tá ok. Nosso diretor acadêmico. Boa. Entrou mais alguém, não foi? Então, o ponto Entraram dele duas já... pessoas. Entrou Pedro e quem foi o outro? Só um minuto, Marquinhos. Tranquilo. Quando eu tinha entrado, mostrou? Mostrou, Michel. Eu ia dar boa noite, mas eu não quis interromper, porque Marcos estava no meio do raciocínio dele. E eu peço desculpa, porque sem querer interrompi que não tinha mostrado ainda. Quando eu dei boa noite. Tranquilo. Eu estou gravando aqui por causa dos alunos que podem ter problema com a internet, entendeu, Marquinhos? Aí eu vou deixar disponibilizado alguns dias para eles assistirem, que Tailândia mesmo, ela tá com problema, como disseram aí. Aí eu fui, gravei tô gravando nossa aula, nosso bate-papo. Massa. Pedro deve estar organizando aí o áudio dele. Pronto. Só precisa abrir o áudio, Pedro. Fechou, abriu, só que eu não tô lhe ouvindo. Abra o áudio, pronto. Vê se não tá no mute o computador. Não tô lhe ouvindo, Pedro. Vê se não é o volume do seu computador. Ele saiu e vai entrar novamente. É que às vezes o volume fica baixo e aí não dá pra gente ouvir ele. Entrou aí. Eu acho que tá baixo o seu áudio, Pedro. Não tô conseguindo lhe ouvir, Pedro.
Ele falou na estante e a gente escutou. Ah, foi ele que tava falando? Acho que foi a esposa dele que falou e a gente escutou. Quem falou antes foi Michel. Ah, certo. O áudio dele tá aberto, ele deve estar com algum problema no áudio do computador. Eu como não conheço o Skype ainda, eu não mexo em nada. Eu deixei ele aqui, ó. Eu tô aprendendo, eu tô começando a pegar algumas manhas já, mas é um negócio que é como a gente estava falando, né? Até Pedro entrar aí, é a gente se reinventar, né? Porque são várias ferramentas, vários métodos que a gente tem que utilizar, a gente tem que estar se reinventando, trazendo novidades, e assim, da mesma forma que está sendo difícil para os alunos, está sendo difícil para a gente também, né? A gente estava falando isso hoje numa live com um professor que é o ex-secretário de Educação daqui da cidade, e justamente falando sobre isso, sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo de assimilar novas tecnologias, né? Tanto os pais, como os alunos, como se para adultos já está difícil. Fala, Pedro. Boa noite. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, meu diretor? Eu bem, vocês como é que estão? E aí, Richardson? Tudo bem? Mais um evento aí, né? Você com essa turma aí maravilhosa. Que bom. Aqui já é a turma de Educação Física. Pessoal, esse é Pedro, nosso diretor acadêmico. Pedro, aqui é Marcos Araújo, o que eu mandei o banner. Pós-graduando. Espero trazer ele para a nossa instituição. Está aqui dando a palestra, falando sobre o pensar fora das quatro linhas, né? Não ser engessado, mudar a forma de pensar, não ver educação física apenas como trabalhar dentro de uma academia, estagiar. Saber que a educação física tem um leque de opções, de áreas que você pode atuar e ganhar dinheiro, fazer seu nome. Então, assim, seja bem-vindo, Pedro. Eu sei que você não pode ficar, que você tem outras coisas, mas só em você estar aqui mostra a sua dedicação e o respeito que você tem pelos professores e pelos alunos. Posso falar? À vontade. Boa noite a todos e a todas. Professor Marcos, né? Todos presentes. Espero que aproveite bastante essa nossa aula. Eu sou bastante participativo, certo? Eu gosto de estar presente junto com os alunos, coordenadores, professores. Aliás, eu faço questão disso. O gestor acadêmico ele tem que sempre estar presente para poder ver as carências, de fato, da instituição, dos alunos, professores, coordenadores, de um modo geral, porque só assim a gente consegue acompanhar. Estamos vivendo esse momento de pandemia, a gente sabe que passamos por algumas dificuldades, fomos obrigados a nos reinventar, na verdade, somos obrigados a nos reinventar, tá? Utilizando esses meios da tecnologia. Foi uma determinação do MEC, através das portarias 243, 343 e 345, certo? Mudando as aulas presenciais para o formato remoto, mas a FATEC, ela está conseguindo se sobressair, certo? A gente já utilizou, inaugurou nossa plataforma AVA, FATEC na palma da mão, na semana passada. Inclusive, hoje estava com um problema de manutenção, mas não tem nada a ver com a plataforma, e sim com a hospedagem, manutenção normal, mas estamos aí. Eu estarei sempre presente, tantos professores, alunos, coordenadores, podem contar comigo sempre. Richardson, certo, é um grande professor, um grande parceiro, certo, sabe que pode contar comigo, e professor Marcos, espero que possamos realmente estar aí no próximo semestre juntos, trabalhando com a Faculdade de Tecnologia e Ciência da Bahia, FATEC, ok? Beleza, Pedro. Marcos, você está sem áudio. Eu? Voltou. Pronto, eu não mexi em nada. Beleza. Eu sei, Pedro, caso você não possa ficar, eu sei que está tendo alguns problemas, mas assim, a gente vai dar continuidade e muito obrigado pela sua presença e dedicação à nossa turma. Isso. Realmente, eu não posso estar presente porque eu estava em uma reunião e vou, neste instante, participar de outro que estão discutindo alguns assuntos do processo seletivo vestibular,
Então, preciso estar discutindo não só com o financeiro, com a empresa que está fazendo o nosso trabalho de inscrição virtual, certo? Mas sempre estarei à disposição. Richard sabe muito bem disso, no que for necessário, ok? E peço aí uma boa aula e peço desculpa a vocês não poder não poder estar presente com vocês. Tranquilo, meu amigão. Fica com Deus, boa sorte lá, que tudo dê certo. Ok, um abraço. Abraço. Vamos lá, Marquinhos. Então é isso. Para concluir, né? Antes da gente do pessoal abrir para o pessoal perguntar, como a gente estava falando, de se reinventar, né? Tanto no nosso trabalho quanto de qualquer outro, do educador físico, do profissional de educação física, do professor de educação física, né? E qualquer outra área, hoje as plataformas digitais são um meio muito bom de trabalho. Eu vou dar um exemplo que eu não dou aula em Salvador, eu moro hoje no interior, eu moro em Iaçu, Bahia, né? 310 quilômetros de Salvador. E eu não dou aula em Salvador há um ano, mais ou menos. Eu só estava indo a Salvador dar alguns personagens, né, e dar a manutenção da equipe da gente, como o Richardson bem sabe. E eu dou aula a algumas pessoas, né? Algumas pessoas distintas. E não estava mais dando aula em turmas, né? Eu só ia lá para fazer o treino profissional ou para visitar os núcleos da nossa equipe, que são 27 turmas, né? Na cidade toda. E ali nas cidades vizinhas, ali pertinho, Candeias, Camaçari, por ali, certo? E hoje eu tenho 3 alunos de personal online, né? De Salvador, 3 alunos de Salvador, ou seja, desses 3, eu só conheço pessoalmente um, né? E estamos trabalhando e assim, o trabalho evoluindo e eu conseguindo fazer de forma com que seja um trabalho de excelência, né? Eu estava até conversando com ele um pouco antes da gente entrar aqui, ele falando da didática, de como como eu estou trabalhando a didática, de como eu explico as coisas que ele tem que fazer, né? Ele tem um problema de equilíbrio, né? Então isso me fez estudar um pouco sobre o assunto para transformar isso em exercícios e trabalhos para que melhore o equilíbrio dele, né? E ele já está tendo fugiu a palavra. Evolução. Evolução, obrigado, Richardson. Evolução, né, do trato dele com as posições, com a movimentação, né? Então, assim, eu vejo as plataformas digitais hoje como um grande aliado. Eu acho que depois de toda essa situação, quando essa situação passar, esse tipo de trabalho vai continuar, né? Nós vamos ter ainda isso como um aliado depois disso tudo, né? E que possamos aprender, né? Aprender com isso e evoluir, né? E dominar também, né? Eu sou muito comunicativo, Richardson sabe. Eu não tenho problema com câmera, eu não tenho problema com nada disso. Aliás, eu gosto bastante, na verdade, né, de filmar e de mostrar o meu trabalho dessa forma. Eu sempre tive esse negócio de filmar bastante coisa e ter conteúdo filmado, guardado para mostrar para os nossos professores, né? E hoje eu estou só botando isso mais em prática, né? Eu estou botando mais isso em prática. Então, assim, hoje tem aulas presenciais, tem aulas online, e tem aulas que eu tenho alunos meus que eu faço os filmes, né, de treino, mostro tudo passo a passo como eles têm que fazer e passo para eles, né, durante a semana. E aí, quando eu tenho uma consultoria online com eles, eu peço a eles que me mostrem aquilo que eu passei, tá? E eu vou, só para vocês entenderem como a gente pode adaptar as coisas, eu vou falar para encerrar essa parte aqui, antes das perguntas, sobre a turma Kids da demolição, né? Primeiro que foi a primeira vez que eu trabalhei, que eu estou trabalhando com crianças, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, mas eu tenho 2 filhos que moram comigo, um menino de 3 anos e um menino de 5 anos, né? Que eu comecei a dar aula. Claro que nossos filhos vão aprender, eu não forço ninguém a treinar, mas como eles gostam, né? Então, assim, eu estou dando aula a eles, e surgiu a oportunidade de ter alguns alunos de 3 a 6 anos, né, no nosso CT.
por incrível que pareça, se tornou o carro-chefe do CT, né? O carro-chefe do CT é a minha turma Kids, que chegou a ter quase 20 alunos, né? Numa cidade pequena do interior. E aí eu comecei a trabalhar com eles, né? Você tem que se preparar para isso, né? Procurei estudar um pouco mais, né, de como lidar com crianças, saber que aquele momento que eles estão de birra é porque já estão cansados e tal. A parte lúdica. Parte lúdica, trabalhar bastante a parte lúdica e tal. Chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia e aí nossos alunos, a primeira coisa que eu fiz foi os nossos alunos menores a gente deixar em casa. Vamos ficar em casa. Beleza, beleza. E aí eu fiz uns 4 ou 5 treinos, né, filmados para eles e tal, e eu não estava vendo o retorno. Assim, os meninos não estavam muito querendo treinar e estavam meio assim, não estavam adaptados ainda àquela situação. E aí o que foi que a gente fez? Eu cheguei para o presidente da nossa confederação, né, o Munho Adriano, e cheguei para ele e falei assim: mestre, eu queria fazer uma sequência de graduações Kids, né, que não sejam dentro da nossa graduação oficial. É uma graduação que seja um incentivo para essas crianças que estão treinando, tanto aqui como em qualquer outro estado, né, qualquer outra cidade do Brasil. E fiz um projeto para isso, né? Então, assim, a nossa graduação parte do grau amarelo, né? Todo professor sabe que o aluno tem que ter no mínimo 17 anos, né? E fazer ter todo o trabalho de treino até chegar àquela graduação. Então, assim, ele tem umas sequências que ele tem que treinar, que tem que amostrar, né? Tem todo um trabalho. E, assim, eu não posso pegar uma criança de 3 anos e graduar da mesma forma, até porque ele não tem ainda nem a coordenação motora para estar fazendo aqueles exercícios, né? Aquelas posições que o adulto faz. E aí eu criei essa graduação: laranja, laranja e branco, roxo, roxo e branco, cinza, cinza e branco. Então, assim, é uma graduação que eu posso galgar o treinamento deles, eles vão estar motivados, né, para receber a graduação e vão estar treinando. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz 5 módulos e passei para eles os módulos, né? Assim, o que eu botei lá no grupo, assim, é o seguinte: vocês vão treinar agora para fazer a graduação, mesmo online, vocês vão treinar para fazer a graduação. Eu vou passar exercícios físicos e vou passar técnicas para vocês. Vocês vão ter que fazer vídeos e me apresentar isso. Tá certo? Certo. Então, eu tive nesse momento a adesão de 50% dos alunos. 50% dos alunos, né? E aí eu fiz o primeiro módulo. E aí todo mundo fez. Eu fiz o segundo módulo. Aí já pararam umas 2 pessoas, uns 2 meninos. Aí eu fiz o terceiro módulo. Aí já pararam mais 2, né? E aí eu fiquei com 3 alunos treinando, né? Fazendo os módulos. E aí eu vi que esse negócio começou a dar certo, mas depois embolou. Por quê? Quando não tem a presença, assim, mesmo que virtual, do professor, é meio difícil para algumas crianças, até porque uma criança de 3 anos treinar sozinha com a mãe, só por seu vídeo, não vai ficar legal, né? E aí o que foi que eu fiz? A gente aprendeu a usar uma plataforma, né, semelhante a essa, que foi online, e aí eu fiz uma turma Kids no Line, né? E aí eu comecei a dar aula a essas 2 crianças que estavam ativas. E aí eles ficam falando, né? Eles se falam hoje em dia comunicação via internet, né? Mesmo os pequenos, os meus 2 pequenos aqui, Ave Maria, se você deixar um celular, os meninos baixaram o jogo na Smart TV, imagine, com 5 anos de idade. Não sei nem para onde vai. Mas, então essas crianças falam umas com as outras. E aí começaram a dizer: poxa, tá massa o treino com o tio, tal, não sei o quê. Então aí voltaram 60% agora, né, a treinar online. Então, assim, nos mesmos dias e horários das aulas, né, das aulas deles, que eles tinham normalmente, segunda e quarta-feira, 18 horas, eu estou dando aula a eles, com 1, com 2, com 3, com quem tiver, né? E aí isso tá vendo, eu faço foto, vídeo e tal, e boto no grupo. Então isso vai incentivando os outros. E os alunos, eles, como são amigos, né, do colégio, vão se incentivando. E aí tá começando a voltar, né? E aí, tipo assim, como eu não tinha terminado os 5 módulos, eu fiz as avaliações online de 3 desses 5 módulos, né? E aí eu pegava um aluno, botava na tela, e aí ia falando: ó, é assim, assado, e assim, meninos de 3 e 5 anos. Então, assim, dentro da mesma ideia, para vocês terem uma ideia, né? Dentro da mesma ideia, eu tive que readaptar, né? Passar da parte de mandar os vídeos,
né? Eu mandava a videoaula certinha, bonitinha, com todo o passo a passo e tal. Deu certo até um determinado momento, depois parou de dar certo. E aí você começa a pensar de outra forma, né, para fazer isso, para que aconteça. Então, assim, eu consegui 55%, 60% hoje dessa turma aqui de estar treinando online 2 dias na semana. Beleza, Marcos. Você vai finalizar aí. Então, assim, eu vou fazer algumas observações aqui, depois a gente abre para as perguntas, beleza, gente? Ou para uma colocação, ou tirar algumas dúvidas. Deu para vocês perceberem, notar. Estão me ouvindo? Eu estou com o computador meio distante. Sim, estou. Sim. Como eu sempre falo nas aulas, né? A gente não pode ter a cabeça engessada. Foi a primeira coisa que eu pedi a vocês no primeiro dia de aula, que vocês esquecessem tudo o que vocês tinham na cabeça quando entraram no curso de Educação Física e que reformulassem seus pensamentos. Entendesse que a Educação Física ela vai além do que a gente pensa. Porque 90% das pessoas que começam na Educação Física imaginam estar numa sala de aula ou estar numa academia estagiando e ficam ali o resto da vida. Foi como eu falei a vocês, não crescem, não fazem o nome, ficam ali vivendo, pegando personal, barateando o preço para pegar muito trabalho. E assim, com essa pandemia, a gente está sofrendo muito, principalmente as academias. Se ficar mais 2 meses fechado, eu vou dizer que aqui em Alagoinhas, mais de 60% das academias abrem falência. Então, assim, por quê? Os professores estão com aquela cabeça engessada de sempre. Vocês viram a dificuldade que nós tivemos. Eu era analfabeto digital, vamos dizer assim, e estou fazendo lâmina, estou fazendo minhas aulas online, a gente nunca ficou um dia sem ter aula. A gente está trazendo novidades, a gente sai para live, a gente passa vídeo. Os professores estão lá quebrando a cabeça agora com AVA. Eu estou aqui de boa, já fiz a avaliação, já matei minha nota, não dou dor de cabeça. Vocês veem que eu convido o diretor da faculdade para vir para a minha aula, o coordenador geral da faculdade, ele não veio porque está justamente resolvendo esse problema. Então, assim, porque realmente eu estou fazendo algo que eu tenho um retorno, que são as apresentações que vocês fizeram, a forma como eu vejo na apresentação, a minha fala, na fala de vocês. Então, é sinônimo de que o caminho que eu estou indo está certo. Como Marcos falou aí, inovação no mundo das artes marciais. E ele bate muito nisso, principalmente com os professores da equipe, porque tem muita gente que é muito fácil chegar e cruzar os braços e dizer, é pandemia, então vou ficar parado. Gente, como eu falo sempre nas aulas, quem não se reinventar, não sair com algo novo desse processo que a gente está passando, vai ficar lá atrás. Se não morrer na pandemia, vai morrer na história. Porque quando isso tudo passar, a gente vai ter que assimilar, por exemplo, o nosso retorno, hoje mesmo com o ex-secretário de Educação do município e com o vereador daqui da cidade, a gente estava discutindo o retorno às aulas. Beleza, Lucas? No retorno às aulas, não vai poder, pegar uma turma com 30 alunos e botar dentro de uma sala de aula daqui a 2 meses, 3. A gente vai ter... Você vê que a China foi em dezembro, hoje a gente está em junho, e ainda tem vários tipos de cuidados. Então, assim, a gente vai ter que fazer tipo um rodízio que tem em São Paulo de carro, a gente vai ter que fazer de aluno, 10 alunos por aula, mas em compensação eu acredito que essas aulas sejam transmitidas online, para quem não puder ir no dia, está assistindo aqui o que está sendo feito na sala de aula. Então, assim, a gente vai ter que se adaptar a essa realidade. Como o Marquinhos falou, ele está fazendo um personal de 3 pessoas de Salvador e as pessoas vão começar a ver resultado. Então, de Iaçu, ele vai poder dar aula para personal em Salvador. A gente, na reunião sábado que a gente teve, nós tivemos depoimentos de professores da equipe que estão dando aula para pessoas que moram fora do Brasil, que estavam sem treinar e que estão treinando, pai, mãe e filho, se eu não me engano, estão treinando, estão pagando pelas aulas. Então, gente, o que eu falo é justamente isso. Essa é a diferença. A gente tem vários atletas e professores que às vezes passam dificuldades financeiras porque não consegue vontade.
Deixa eu pedir licença aqui a você. E outra coisa que a gente fala sobre também no nosso grupo é o seguinte, como eu falei aqui a vocês, é não ser mais um, tá? Porque se você for mais um, quando chegar nesse momento, você vai ter que baratear o seu preço, tá? E para você ter algum aluno, para que as pessoas façam treino com você. Claro que um treino online é diferente de um treino, o valor do treino online é diferente do valor do treino presencial. Mas o exemplo desse professor nosso que está dando aula a 3 pessoas, um em Salvador, um em São Paulo e um na Espanha, se eu não me engano, né? Parece que é. Da mesma família, ele está barateando o preço dele em 20% e só. Do valor dele presencial, né? Então, assim, se ele não fosse um cara que tivesse o know-how que ele tem, né, que ele é conhecido no meio, já tem nome no meio como personal de luta e professor de educação física, ele não teria como tá bancando não está colocando, né, fixando esse valor dele, e todo mundo que está procurando ele está fechando para trabalhar nesse valor. Então, assim, uma coisa que eu falo sempre, eu bato sempre na tecla com os nossos professores, e estou falando com vocês aqui agora, não sejam mais um. Com certeza. E assim, eu sempre venho batendo na tecla com eles com relação a isso. Esse é um momento... Rapidinho, Marquinhos, bate um papo com eles aí que eu vou pegar uma encomenda aqui para minha mãe na porta e volto. É a vantagem da aula online, né? É rápido. Então, pessoal, assim, quem tiver alguma pergunta em relação a isso, eu espero que tenha sido claro, né? É a primeira vez que eu estou falando sobre esse assunto. Claro que a gente vai se adaptar melhor também a passar esse conteúdo, mas assim, uma coisa que eu queria que todo mundo soubesse, né? Essa minha forma de pensar em relação a como trabalhar sem ser dentro do espaço de aula, né? De treino e tal. Tá? Então, assim, para mim é uma coisa bem interessante. Eu parei de lutar. Na verdade, eu parei de lutar umas 4 vezes, né? Eu me aposentei e voltei umas 4 vezes. Pelo fato de eu gostar de ser lutador, né? Eu não tenho nada a provar a ninguém, mas eu sempre gostei muito de lutar. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de lutar. Então, assim, eu tive um problema há 10 anos atrás. Eu descolei a retina do olho direito, então eu sou cego desse olho. E mesmo assim eu fiz lutas, né, depois disso, e ganhei lutas também dessa forma, né? Mas chega um momento que a gente não pode mais lutar, a gente não consegue mais lutar, né? Eu estou com 42 anos, mas hoje eu tenho o que eu pensei mais atrás em relação a isso, né? A como manter, né? Como me manter. Eu sou autônomo, né? Mas como me manter dentro do ambiente, né, de luta sem estar competindo. Então, assim, eu sou atleta da Bad Boy há 17 anos, mas tem um ano que eu não luto. E eles não deixam, eles não abrem mão do atleta Marcos Araújo pelo fato de ser uma das pessoas que mais divulga a marca no país, né? Então, assim, hoje eu conheço a dona da Bad Boy, a CEO e o CEO da Bad Boy no Brasil, conheço o dono da Bad Boy, o americano, né? E conheço o diretor de marketing geral da Bad Boy no mundo todo por conta do trabalho. Então, assim, se eu fosse um atleta medíocrezinho, que só queria, eu vou competir e tal, o dia que eu parasse de competir, eu perderia meu patrocínio, né? Então, assim, como eu fomento eventos, né? Todos os uniformes dos meus alunos têm a marca da Bad Boy. Então, assim, isso já é uma forma de... Eles mesmos falam, né? Que eu sou um atleta que vale por 1000, porque todos os atletas, ou todos os alunos e atletas da equipe Demolição usam a Bad Boy. E é uma marca que agrega, né? É uma marca que agrega. Então, assim, as pessoas estão utilizando uma marca, estão me ajudando, né, a divulgar o meu patrocinador, mas para ele é uma coisa muito legal ter a equipe dele ser atrelada a uma marca mundialmente famosa, a maior fightwear do mundo, né, que é a Bad Boy. Tá? Então, assim, com isso, eu conheço, né, os CEOs da Bad Boy, porque se eu ficasse aqui só fazendo meu trabalhozinho, nem isso eu conheceria, né? Então, assim, procurei fazer eventos, falar com eles e tal.
fui chamado por eles para fazer eventos em São Paulo. Eu já fiz desfile da Bad Boy, já fui para o F6 no Brasil, né, que eles fazem uma feirinha, né? Então eu fui para fazer a apresentação junto com minha esposa. Já fiz muita coisa junto à Bad Boy e tive a oportunidade de conhecer a galera. Então, assim, hoje eu sou considerado um formador de opinião, né? Então, assim, as roupas que antes de serem lançadas, eles mandam para mim, para eu usar, né? Para a galera ver como é que as roupas do atleta. E outra coisa também, eu testo as roupas. Se for uma roupa de teste, eles mandam para mim para eu dizer se eu gostei, se eu não gostei e tal. Então, assim, em 17 anos, eu só não aprovei uma camisa, porque é uma camisa com tecido um pouco sintético. E, então, assim, quando você treinava e suava com ela, ficava um odor ruim, né? E aí eu cheguei para eles e falei, não gostei da camisa por isso, isso e isso. Então, assim, eles tiraram, né, da linha da camisa, da linha da marca. Mas, assim, você tem que saber cativar, né, essa galera que você trabalha. Hoje eu sou atleta da Monster Energy Drink, né? Então, assim, eu sempre gostei muito do produto Monster Energy Drink. E aí eu entrei em contato com o pessoal dos Estados Unidos, nunca tive nenhum tipo de retorno, né? Falava com eles, eu gosto muito e tal, sou atleta da Bad Boy, né? Eu sempre uso esse artifício, né, Jais? Eu sou atleta da Bad Boy. Tá? E aí eu consigo algumas parcerias, né? Não, a gente sabe, a gente já vê seu trabalho e tal, massa. É uma coisa que me ajuda muito, são as redes sociais hoje. Eu no Instagram tenho 11,2 mil seguidores ativos, reais. Né? Então, assim, muita gente me procura exatamente para divulgar suas marcas, né? E aí, sim, quando chegou um cara na Bahia, da Monster Energy, ele me procurou. Então, assim, o tempo que eu estava procurando, tentando falar com eles lá fora, tal, e não consegui nada, quando chegou um na Bahia, me procurou. E aí, vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar juntos? Falei, pronto, tranquilo, massa pra caramba, tal. Então, você tem até que segurar o ímpeto, porque, assim, você gosta tanto daquele produto, né, que você chega a ficar eufórico. Mas eu, não, massa, vamos conversar e tal. Então, eu já tenho 3 anos, né, com a Monster Energy. E isso vai agregando, né? Então, assim, se você souber trabalhar, você nunca vai perder seus apoios, seus patrocinadores, né? E é uma outra forma de você gerar fundos, né? De você trabalhar. Com certeza. Como a gente fala, a gente tem vários leques. Nas apresentações deles aqui, semana passada, a gente teve diversos temas. A dança e o preconceito, a questão de... A gente tem, como eu citei até na aula aqui, durante a apresentação, o Zeda, que é lutador, casca grossa, é professor de dança, foi para a Dança dos Famosos no Faustão. Então, assim, eu até pensei em trazer o Zeda também para fazer uma participação, para falar, porque esse tema foi muito interessante. E aí, logo depois, veio a questão da apresentação, acho que foi de Lucas, falando sobre a preparação, preparadores físicos inovando nos treinos online em clubes esportivos, que é importante. Os lutadores, a gente que luta, que treina, jogadores de futebol, eles precisam se manter em forma. Você já pensou um jogador de futebol de 70, 60 quilos nessa pandemia para 80, 90 quilos? O trabalho que vai dar para o corpo, para ele retomar. Então, assim, é complicado. E aí, essa questão de Lucas foi muito importante, que ele pensou à frente. Teve também a educação física e os seus horizontes, o leque de opções que pode ser. Então, um tema foi complementando o outro. Tivemos também como profissional de educação física pode se reinventar e tornar-se coadjuvante no combate ao sedentarismo na atual crise. Os benefícios das atividades físicas para idosos no isolamento doméstico. Então, assim, a gente tem um leque de opções e eu tenho falado a eles agora. Deixa eu falar uma coisa também que eu observei. Desculpe ter te interrompido. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a qualidade do que a gente apresenta online. Com certeza. Né? A gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, assim, não apontando, né? Claro que a gente não está aqui para apontar ninguém, mas, assim, eu vi muita coisa absurda, né? Nesse momento. Então, assim, eu vou falar abertamente porque eu sou professor de educação física e sou professor de artes marciais, né?
são duas coisas distintas, né? Eu acho que não é certo o professor de artes marciais procurar ministrar aulas de musculação ou de qualquer outra coisa que não seja do que você sabe fazer, e vice-versa, né? O professor de educação física comprar uma manopla e querer dar aula de soco e de chute. Então, assim, não é somente dar soco e chute, é você saber tudo. Se você for um professor de educação física e artista marcial formado em luta, você está perfeito. Perfeito, porque você pode dar tanto a parte técnica quanto a parte física e trabalhar num conjunto, né? E assim, eu via muita gente tipo que não sabia nem o que estava fazendo, né? Nem segurar uma manopla e tal, nesse primeiro período, né? Então, assim, eu nunca fui de criticar, nunca fui de chegar, apontar dedo para ninguém, porque eu não gosto desse tipo de coisa, né? Até pelo fato de que quando você aponta um dedo, você tem pelo menos 3 apontados para você na sua própria mão, né? E aí eu fico só observando, mas tinha muita coisa ruim. Então, assim, se vocês quiserem fazer um material, né, faça um material de qualidade, né? O seu aluno hoje que está treinando em casa, ele tem que ter uma atividade moderada. Ele não pode ter uma atividade de alto impacto, até porque hoje, se ele tiver uma lesão, se ele tiver um problema, vai ser muito complicado ele ir no hospital. Isso. Né? Ele vai se lesionar e vai ter que ficar em casa, porque se ele for para o hospital, você já sabe muito bem o que pode acontecer com ele, né? Além de não ter vaga, além de não conseguir vaga, né? Então, assim, eu, particularmente, eu faço os meus vídeos e eu faço e refaço e vejo até o áudio, se não cair certinho, eu corto, eu tiro e faço de novo, tá? Nós temos que ter material de qualidade nesse trabalho do que é online ou do que é filmado para depois passar para os nossos alunos. Nós temos que ter um material de qualidade, não chegar lá e fazer qualquer coisa, certo? Eu vou aproveitar esse gancho aí para lhe fazer uma pergunta, mas eu vou só fazer uma observação, só para os alunos, só para vocês entenderem. Quando eu vou para academia, que eu faço um treino, ou eu faço uma movimentação no saco, alguma coisa, eu mando para ele, mesmo eu sendo faixa preta de karatê, de kickbox, eu tendo minha autonomia no mundo da luta, eu mando para ele, para ver se ele aprova, ele me corrige, faça assim, faça assado, em vez de você bater, só encoste para você botar na distância certa. Então, assim, a preocupação eu tenho. Então, você tem que extrair das pessoas que têm mais experiência de certos assuntos o melhor. E aí é o que eu falo a eles: se mantenham ativos, mostrem para a sociedade que vocês estão aqui. Porque muitos professores de educação física vão ficar nesse caminho do antes da Covid e pós a pandemia. Muitos professores vão se perder no caminho. Então, assim, vai ter um leque de opções para eles trabalharem. Questão de academias de condomínios, que as pessoas vão deixar de ir para a academia, até porque estão se recuperando financeiramente, não vão ter como pagar uma academia. Trabalho com idosos, que os idosos vão ver que precisam cuidar da sua saúde, porque muitos morreram porque eram sedentários, tinham problemas de saúde e não se cuidavam. Muitos que não se cuidavam estão se cuidando agora, vão procurar. E eles, mesmo não sendo formados, mas eles podem fazer, mostrar atividade. Eu sou aluno da FATEC, abrir o Instagram, manda para mim, manda para outro professor para provar, faz um exercício, mostra pulando uma corda, porque assim, as pessoas, quando isso passar, vai lembrar, pô, Lucas, Henrique, ele faz educação física, aqui tem muita gente de outros interiores aqui, Marcos. Então, assim, isso é importante. E aí, pegando o leque, eu vou adiantar logo as perguntas, que senão fica muito prolongado. Você falou dessa questão do atleta, do lutador, não entrar na área de educação física, de querer ensinar musculação, como a gente vê em muitos interiores, isso acontece. E vice-versa, professores de educação física que acham que são lutadores e podem chegar ali, botar uma manopla e puxar, foi o que a gente viu no Instagram, e a gente vê até agora que a galera querendo ganhar dinheiro com isso. Já que você é formado nos dois e está se pós-graduando e vai virar mestre nos dois, eu acredito que você não vai parar no pós-graduação, você vai continuar para o mestrado e assim sucessivamente. Qual o papel da educação, da formação e educação física na sua trajetória como atleta no mundo da luta? Na verdade, primeiro é você ter a percepção do que você faz, né? Então, assim,
eu como atleta, eu já errei muito no treinamento, né? Eu já fiz muita coisa errada antes de ser educador, antes de ser professor de educação física, né? E aí você tem abre sua mente para várias coisas. Uma das coisas que aconteceram comigo, engraçado, né? Quando eu comecei a ter a minha equipe de luta, eu não queria dar aula a ninguém que não fosse lutador, né? Então, se alguém chegasse assim para mim, pô, Marcos, eu queria fazer um treino com você porque eu queria ter uma qualidade de vida. Eu falei, pô, não tenho interesse em dar aula a você, eu só quero treinar lutador, né? E aí você entra na faculdade e você entende que cada ser, cada pessoa, né, é um ser individual e tem um objetivo, né? E aí você pode trabalhar todos os objetivos. Então, assim, primeiramente, saber ter essa ideia de que todo mundo tem um objetivo dentro da luta, que seja da luta ou que seja da atividade física, né? E a outra coisa que me ajudou nos meus treinamentos foi a percepção, né? De saber os exercícios que eu poderia fazer para aumentar a minha força, minha velocidade, minha destreza, né? Então, isso melhorou muito o meu trabalho. Além de mim, outros colegas também que eram artistas marciais e também formados em educação física ou estudantes de educação física, né? Eu tenho essas amizades até hoje, mas, assim, pessoas que me ajudaram. E hoje, assim, eu sou ávido por conhecimento. Eu parei muito tempo de estudar, você bem sabe disso, né? Formei e tal, então, assim, fui cuidar da minha vida, de luta, de dar aula e tal, né? E de fazer o meu dinheiro, né? Vamos dizer assim. E aí chegou um momento que eu pensei, poxa, teve a situação de fazer a pós-graduação, né? Eu fui convidado para fazer a pós-graduação na matéria Ave Maria, uma coisa que eu sonhava, artes marciais. Eu falei, isso caiu como uma luva, né? E aí eu voltei a estudar com a cabeça meio enferrujadazinha assim e tal, mas aí eu comecei a deslanchar. Então, assim, hoje eu estou ávido por conhecimento. Então, como você falou, eu não vou parar por aqui. Eu já estou pensando em outras pós-graduações e fazer outras graduações também, né? Mestrado, doutorado, e vou tentar ser um cientista, né, da luta, do esporte, sei lá, fazer os meus laboratórios, né? Coisas que a gente já fazia, né? Mas fazer em um âmbito maior, né? Então, assim, a educação física dá a você o embasamento do que você faz. Você tem a prática como profissional de artes marciais, mas o embasamento, a teoria e tudo que você pode fazer para melhorar, você vai aprender com a educação física. Se você não for um profissional de educação física, você tem que ter um dentro da sua equipe. Com certeza, boa resposta. Complementando o que você falou, essa questão da questão da bad boy, de você estar tanto tempo, há 17 anos, e você tem a importância que você tem, é a mesma coisa que eu trago para a FATEC. Por exemplo, eu sou novo, mas eu sou o professor mais antigo da FATEC. Mas você vê que eu faço lâmina, o fundo da minha imagem, você vê FATEC. O diretor, eu estou me mostrando, é o que eu falo para eles. Eu estou mostrando, estou procurando me inovar, eu estou buscando motivações. Porque, assim, como você falou, o Kids, você criou uma motivação para o Kids da graduação, você adaptou os trabalhos e, por tabela, você também está ensinando aos pais, porque os pais que são leigos também na questão, que mal sabem usar o WhatsApp, estão tendo que aprender para poder ajudar os filhos. Como eu falo, nada vai ser igual quando isso tudo passar. Nós vamos ter que nos adaptar, a gente vai ter que mudar toda a nossa trajetória. Claro que luta, esporte, a gente nunca vai viver por online. Ninguém aprende a nadar, como dizia meu finado irmão, sem cair na piscina. Não adianta chegar aqui e ficar jab, direto, cruzado, então pula corda, tal, e a pessoa nunca saber lutar e dizer que é lutador. Não existe. Porque todo mundo, como dizia Mike Tyson, tem uma estratégia até tomar o primeiro soco. Exatamente. Né? Então, assim, eu espero que vocês tenham captado a mensagem e busquem essas inspirações que nós estamos tentando passar, porque são coisas boas, são exemplos que vocês precisam levar. Se está todo mundo indo por aqui, busca uma coisa nova. Como a gente já está adiantado, Marcos. Está todo mundo quebrando cabeça para fazer prova.
Pô, eu tô com minha matéria, nossa matéria, todo mundo aí já tranquilo, com suas notas, porque a gente pensou à frente, a gente inovou, a gente fez seminários online, aqui abriu a tela, transmitiu a tela, fez compartilhamento de tela. A gente saiu daqui quase 10 horas semana passada. Então, pô, é assim, a gente procurar se inovar, a gente buscar, como você sempre fala, conhecimento não ocupa espaço. Eu sempre busco inovações, eu estou sempre conversando com o Dr. Gomes, que é o dono da faculdade, é o mantenedor, e, pô, a gente tem um laboratório, vocês têm um laboratório que eu acho que 5% das faculdades do Brasil não tem. Quer dizer, 95% das faculdades não tem uma academia como a GOG, pô. Que a GOG é o laboratório do curso de Educação Física da FATEC. Vocês são futuros estagiários, os futuros coordenadores de turno. Então, assim, a gente tem um octógono, nós temos um tatame, nós temos os eventos de luta, que eu sou um exemplo disso, o Marquinhos também, que é o organizador. Inclusive, a gente teve uma live ontem sobre isso. E não tem porquê não ter uma matéria de luta dentro do curso de Educação Física, a gente tendo toda a estrutura dessa. Entendeu? Então, assim, eu penso à frente. Eu tenho trabalhado isso na cabeça do mantenedor. Eu já conversei isso com o Pedro, com o diretor acadêmico. Então, assim, a gente tem que ter uma visão e se mostrar, porque quem fica recuado, como eu falo a eles, aqui é o momento de errar. Abra a tela, fale. Se tiver que falar, peça. Porque o momento de errar é aqui. Quando você for para o comércio, que você tiver que liderar, você não pode gaguejar nem tremer. Você tem que entrar e decidir. Então, assim, eu vou abrir agora para perguntas ou para alguma observação para quem queira. Beleza? A palavra é com vocês. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Henrique. Bom, vocês falaram sobre se reinventar no mundo pós-pandemia, e eu li também que numa reportagem que o mundo será outro, a forma de ganhar dinheiro será outra. E aí o professor Marcos falou sobre um professor na academia de vocês que está ganhando dinheiro em vários estados e fora do Brasil, mas só que isso só aconteceu porque ele era renomado. Então, como se reinventar se você não tem um nome, um renome, se você ainda é novo nesse mundo acadêmico, de uma forma geral? Pronto. Excelente pergunta. Na verdade, o renome veio por conta do trabalho. Então, assim, são 27 anos trabalhando, né? Mas hoje, pense comigo que hoje é muito mais fácil você se mostrar, você mostrar seu trabalho. E como eu falei, né? Uma outra coisa que você pode fazer para mostrar seu trabalho é não ser mais um. Então, assim, eu conheço gente que está começando, não tem muito tempo, né? E são pessoas que já são referência, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sigo uma pessoa que surgiu na mídia do esporte há pouco tempo, e ele tem um Instagram chamado Personal das Artes Marciais. Eu não lembro se o nome é exatamente esse, mas é mais ou menos isso. Então, um cara que ele é lutador ele foi lutador de Muay Thai. Eu não tenho certeza se ele tem formação em educação física, mas é um cara que já está dando aula online há bastante tempo, né? Assim, ele é conhecido no meio dele lá e tal. Então, assim, ele é um cara que tem um trabalho muito bom, né? Assim, pelo que você vê do que ele faz, eu fico observando muita coisa. Eu converso com ele às vezes até, né? E a gente troca figurinhas, mas assim, ele chegou no meio de uma forma coesa, tá? Ele apresentou um bom trabalho, né? E com isso ele começou a fazer o nome dele. E assim, a mídia hoje te ajuda bastante, né? A mídia hoje te ajuda bastante. E você trabalhar de uma forma fora da caixa, vamos dizer assim, né? Se você trabalhar pensando na frente, com certeza você vai fazer seu nome e não vai demorar. Beleza. Acho que Lucas respondeu, Henrique.
Sim. Beleza. Valeu. Lucas? Boa noite, Marcos. Boa noite. Então, eu queria saber se essa sua formação de pensar fora da caixa se deu ao longo da faculdade ou foi na vida profissional? Velho, foi na vida profissional. Porque assim, eu me tornei profissional de luta antes até de começar a estudar, fazer a faculdade, né? Então, assim, eu sempre tive a ideia de ter subsídios, ter coisas que me ajudem a depois manter uma determinada linha, né, na verdade. Então, assim, uma das coisas que me ajuda bastante é uma linha de produtos que nós temos, né, que tem o meu nome. Então, assim, sem falsa modéstia, eu descobri que meu nome vende, né? Então, assim, hoje, todos os alunos da equipe Demolição querem ter... Eu tenho aqui até na frente, aqui, ó, na minha frente, ó, um boné da equipe Demolição, né? Você vai procurar qualidade e tal, e você vai fazer com que isso chegue a seu público, né? Como é que funciona a Bad Boy? A Bad Boy manda uma roupa para você, você é um cara que é formador de opinião. Se eu chegar na rua com uma determinada roupa, todo mundo vai ver. E aí, que massa, não sei o quê. Pronto, quando essa roupa for lançada, muita gente já vai ter visto e vai querer, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa que faz você pensar, falei, né, você pode fazer essa tal coisa. Eu vou dar um outro exemplo para vocês todos. Nesse momento de pandemia, né, isso é pensar fora da caixa. Vou mostrar uma coisa a vocês aqui ao vivo. Nesse momento de pandemia, você precisa usar o quê para sair na rua? Máscara. Pronto, você usa uma máscara. Então, você pode ter uma máscara que você compre na mão de alguém que tenha qualquer coisa, uma máscara lisa, qualquer coisa, né? Ou você pode ter eu estou pensando como empreendedor, tá? Ou você pode ter uma máscara com a sua logomarca. E aí? Então, assim, a que está aqui na minha mão não é da minha marca, não é da Demolição, mas eu tenho uma máscara da Demolição, tá? Aqui, ó, é uma máscara que eu cheguei para Bad Boy e falei, velho, vamos fazer umas máscaras e tal. Então os caras, ó, fizeram uma máscara, tá? Da Bad Boy, né? Então uma máscara personalizada, bonita e tal. E assim, ela na verdade, o trabalho que eles estão fazendo ou eles vendem a máscara e transformam esse valor em alimentos para ajudar pessoas, ou eles trocam essa máscara por alimento, né? Eu vi em outros estados, tipo assim, 2 kg de alimento, 3 kg de alimento, você ganha uma máscara dessa. Mas, quando terminar isso tudo, a pandemia, com certeza vai ficar muito tempo a gente usando máscara, a gente usando álcool em gel, a gente tendo que ter o distanciamento, né, das pessoas, aulas com menos pessoas, aulas online. Então, tudo isso, se você pensar, né, uma forma de botar o seu nome, o seu know-how naquilo, né, nesses produtos ou nesses serviços, isso vai fazer com que você pense à frente, né? Então, isso é o que eu sempre pensei, desde novo. Fazer eventos me deu know-how. Dar palestras, workshops, viajar para dar workshops, deu bastante know-how. Então, assim, eu tinha ideia, eu pensava assim, quando eu era mais novo, você já é lutador, você já é campeão e tal, e aí você vai um workshop em Salvador, tem pouca gente, né? Tinha pouca gente, tipo assim, prata da casa, né? Sei lá, santo de casa não faz, tipo assim. E eu fui uma vez para o Paraná, né? Terra de lutador também, Paraná é terra de lutador, e eu tive 200 pessoas num workshop meu. E eu falei, zorra, quando eu vi 200 pessoas no meu workshop, eu falei, desgrama, né? Então, assim, é você saber que, às vezes, as pessoas de fora do seu estado te respeitam mais ou te dão mais know-how do que as próprias pessoas do seu estado, né? Então, assim, você tem que saber o lugar certo onde você deve estar. Muitas vezes me perguntavam, né? Richardson deve lembrar disso. Marcos, por que você não gosta de fazer workshop em Salvador, tal? Eu falei, porque quando você faz workshop em Salvador, na verdade,
tem muita gente da sua equipe, né? Em Salvador tem muita gente da sua equipe. Claro que eles vão participar. Mas essas pessoas da sua equipe já treinam com você, né? Então, assim, eu vou nos núcleos, eu vou treinar com a galera e tal. Então, assim, a ideia é você impactar pessoas de outros grupos, né? De outras equipes, além dos seus, é claro. Mas, assim, você pegar outros grupos, você fazer com que eles entendam a sua didática, a sua maneira de pensar e talvez mudar a maneira deles de pensar, né? Então, assim, hoje, além disso tudo, para você ter ideia, tem professores de outras equipes que falam comigo, tipo assim, vem cá, como é que você... E aí, onde é que você faz seu boné? Eu não vou esconder jogo para ninguém, né? Porque se eu chegar pro cara que faz o meu boné e mandar muita gente fazer boné para ele, quando eu quiser falar com ele assim, irmão, vamos me dar um desconto aí que eu tô botando um bocado de gente para fazer boné com você, claro que você vai ter desconto, né? Então, assim, eu não escondo, eu não preciso esconder o jogo. Da mesma forma que se alguém me perguntar como é que você trabalha, como é que você faz, eu tenho todo o prazer do mundo em responder, em dizer a eles como é que eu penso, como é que eu falo, porque assim, se eu fizer todo mundo crescer, eu vou nivelar por cima, né? Então, todo mundo cresce, todo mundo trabalha certo, todo mundo tem seus produtos. Várias pessoas de Salvador hoje estão fazendo, né, os bonés com Star Caps, né, que é de lá do Paraná também, que faz meus bonés. Muita gente, eu indico mesmo, o cara pergunta, e às vezes a pessoa chega até meio tímida para me perguntar, né? Eu falei, não, irmão, é isso aí, toma aí o número, fala com o cara e diga que fui eu que indiquei, né? Então, assim, pensar sempre dessa forma, eu sempre pensei dessa forma, né? Mas antes até de ter estudado, de ter entrado, a faculdade abriu muito a minha cabeça, me ensinou muita coisa, né? E me fez entender muita coisa e parar depois da formação, né? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês que vocês já sabem, né? Que vocês vão aprender muito mais depois que vocês se formarem, né? Depois da formação, vocês vão aprender muito mais do que dentro da entidade, né? Não que seja ruim ou que alguém esconda o jogo, não é nada disso não, mas assim, o leque de opções se abre muito mais, né? E você vai ter muita coisa. Valeu? Respondeu, Lucas? Respondeu, professor. Beleza. E falando assim, pensando na frente, quando o Marcos fala, você não ser apenas mais um, por exemplo, eu devo ter de equipe uns 8 anos, se eu não me engano. Eu acho que eu cheguei na equipe em 2012, que eu voltei a lutar em 2011, quando meu irmão faleceu. E aí, 2012, final de 2012, por aí, através de um ex-professor meu, a gente chegou até a equipe Demolição. E, tipo, eu cheguei e eu me impus. Eu era faixa preta de karatê, de kickboxer, nunca pulei uma graduação, nunca cheguei para Marcos para pedir graduação, e sempre fiz as minhas graduações, certo? Independente de ser campeão, de ter várias lutas, de ser renomado no meio, que somos quase da mesma época, Marquinhos, eu sempre soube respeitar essa questão e eu fiz o diferencial. Pô, tem professores e tem atletas da equipe que tem tipo o dobro do que eu tenho e eu sou vice-presidente da federação. Marcos falou da questão do workshop, a gente montou uma equipe de professores novos e a gente fez um workshop dele em Lauro de Freitas que deu quase 100 pessoas, se eu não me engano. Não foi isso? Quase 100 pessoas. Mais de 100. Mais de 100 pessoas. Então, assim, eu acho que a questão do você chegar e se mostrar. E aí, a gente, quando o Marcos fala, vocês têm que fazer, tipo, o Genilson, é um exemplo, vamos dizer assim, ou o Michel, que estão mais ativos na área. Michel, porque trabalha na prefeitura, e Genilson, que trabalha na academia em Entre Rios. Pô, essa ideia da máscara tal, às vezes ele tem uns alunos que ele não vê há algum tempo, mandar fazer umas máscaras, até gasta um pouco do dinheiro, mas, pô, bota lá, Genilson, educação física e tal, distribui para os alunos, você está sendo visto, você está sendo lembrado. Então, assim, quem é visto é lembrado, entendeu? Exatamente. É essa questão, é de você fazer o diferencial, é de você saber trocar conhecimento, de você saber chegar, fazer a diferença. Tinha um evento, o Marquinhos tinha um evento que é um dos maiores eventos de luta da Bahia, e tava meio que morno. A gente sentou, eu tomei a frente com ele, a gente fez tal,
E aí, tá vendo, Genilson? E assim, eu não cheguei para ser mais um, eu cheguei para ser junto com ele, para que a gente nivelar por cima e não tá nivelando por baixo. Então, assim, eu quero andar com quem tá em cima. E isso não é vergonha para ninguém. Eu não vou estar me relacionando ou lidando com a pessoa que só vive pensando, é pandemia, então eu vou cruzar os braços e vou ficar aqui, quando tudo isso passar eu volto ao normal. Não. Quem não sair com alguma estratégia ou com algo novo disso, vai ficar no meio do caminho. Ou vai ficar com a Covid ou vai ficar enterrado na história, dos dois, um. E se você parar, a vida vai continuar, pô. Com certeza. E as pessoas estão no seu lugar. Do caminho, a vida continua. E quando você chegar lá na frente, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir voltar para o ponto que você parou. Você não vai conseguir chegar junto lá com o que já passou, com o que as pessoas já estão fazendo de melhor, né? E aí, mais alguma pergunta, pessoal? Nath, Michel. Não é possível que Michel não tenha uma pergunta, né, Genilson? Eu tenho. Sabia? Marcos, parabéns, eu gostei muito. Eu cheguei meio que atrasado, mas gostei muito das suas palavras. Obrigado. Eu queria saber se você se preocupa também com isso, né? Porque eu acho que meus colegas também, a gente já debateu isso, a questão da segurança e do bem-estar dos alunos com essa distância, porque está tendo um aumento agora das aulas virtuais. Eu queria saber se você se preocupa com isso, da questão do aluno ter alguma lesão. Isso, do bem-estar do aluno. Entendo. Exatamente. Eu tenho muita preocupação com isso. Então, assim, o que eu faço hoje falo com meus alunos também para fazerem, né, com os professores, que a gente sempre dá consultoria a eles, é que as atividades em casa têm que ser atividades moderadas. Isso. Tá? Eu não posso fazer uma atividade de alto impacto com um aluno lá na casa dele virtualmente, sem eu poder estar dando toda a atenção que ele precisa. Tá? Então, assim, eu me preocupo muito, muito com isso. Então, assim, tudo que a gente faz hoje virtualmente tem que ser, no mínimo, tirar 50% do que se fosse um trabalho presencial. Tá? Para você ter ideia o quanto eu me preocupo, né, com o bem-estar e com a saúde dos meus alunos, eu suspendi as aulas da minha academia aqui em Açu muito antes de ter o primeiro caso de Covid-19 aqui na cidade. Há 3 semanas apareceu o primeiro caso aqui. Na verdade, há 3 semanas atrás apareceram 5 casos. 5 casos e uma morte. 5 casos e um óbito. No mesmo dia, tá? Mas bem antes disso, quando começou essa campanha de fica em casa, né? E todo esse distanciamento social, eu já tinha parado naquele mesmo momento de dar aula por conta disso. Porque, assim, as pessoas hoje, eu tenho meus clientes como parte da minha família, né? A gente não sabe disso, a gente trata nossos clientes como amigos, como irmãos, como pessoas que são do seu convívio, né? Que são, não deixam de ser. E eu preciso que eles estejam bem sempre, né? Então, assim, além do físico, uma coisa que a gente tem que muito, muito, muito cuidar é do psicológico dessas pessoas, tá? Hoje tem uma situação engraçada. Um professor meu foi entregar máscaras para outro professor da nossa equipe, né? E chegou para mim e fez assim: professor, ô mestre, poxa, eu estive lá falando com o professor tal, e eu achei ele meio assim, meio estranho, meio para baixo tal. Aí eu falei: poxa, eu conversei com ele ontem, ele estava de boa, ele estava tranquilo, mas eu vou ligar para ele para saber. Então, assim, hoje você tem que se preocupar muito com a saúde mental dos seus alunos, dos seus amigos, né? Conversar, dar uma palavra de incentivo, né? Conversar mesmo, positivamente, porque se você hoje assistir televisão, ouvir rádio e ficar na internet o tempo todo, você só vai ver miséria, desculpe até o termo, mas você só vai ver coisa ruim, né? E muita pouca coisa boa, né? A vacina está chegando, algumas pessoas estão melhorando, algumas pessoas estão melhores,
né? Então, assim, eu respondendo a sua pergunta, eu me preocupo muito, né, com a qualidade do que a gente passa para os nossos alunos, né, tecnicamente, fisicamente, e também com o psicológico deles, que é 60%, velho. 60% hoje do que a gente precisa trabalhar realmente é o psicológico, porque tá aí a depressão, né? Tem a doença do século, né? A depressão. Ainda mais agora. A gente conhece tanta gente hoje, velho. A gente conhece. Richardson tá aqui para saber, para dizer que a gente tem muitos amigos nossos, né? Que estão com depressão, que estão. E aí o cara começa um estágio de depressão e aí entra uma pandemia dessa. Imagine que situação. É o que mais vai ter depois dessa pandemia, a gente com depressão. Exatamente. Eu tenho essa preocupação e, assim, é como você falou, com pouco tempo você parou logo de dar aula no CT e tal. Na faculdade, se eu não me engano, foi logo no dia 18, dia 19 já não teve mais aula. Eu acho que a gente só não teve aula nessa semana. E aí que a gente estava no início, né? Eu não tinha o WhatsApp deles, e aí eu tive que me virar, entrar eu não sei nem como foi que a gente montou o grupo, como foi que eu cheguei até o grupo, e aí correr atrás deles, dizer, vamos fazer aula, a gente tentou pelo Classroom, tentamos pelo Hangout, sei lá, foi tanta coisa que a gente fez para até chegar a Skype. E aí a gente foi se ajudando, foi conversando, e aí às vezes eu vejo, chega, hoje eu não tô com cabeça, eu vou no particular e converso. Aí a outra, eu vou largar a faculdade, aí eu vou e converso. Rapaz, por que vocês estão fazendo isso? Porque assim, muita gente nesse momento tá dizendo, pô, tá difícil, tá ruim, assistir aula online, porque eu não tenho costume. Mas eu digo a eles, imagine se não me tivesse de quarta-feira para atazanar a cabeça deles. De botar trabalho para estarem pesquisando, para estarem aqui uma hora dessa, escutando a gente, abrindo os horizontes, estariam sentados no sofá comendo, ou pensando besteira, com insônia. Michel, mesmo semana passada, eu acho que teve insônia, se eu não me engano. Então, assim, a gente começa a criar vínculos. Eu tive essa noite insônia, eu não dormi, mas eu acho que foi por causa dessa aula daqui de hoje, velho. Então, assim, a gente começa a criar um vínculo que vai no particular, a gente conversa, a gente percebe. Então, assim, a gente, daquele dia para cá, a gente não ficou parado. Enquanto tiveram várias aulas que passaram mês, 45 dias para começar, a gente, numa semana, a gente se organizou, montou um grupo de WhatsApp e já foi para alguma aula, já começou as apostilas, e aí tome assunto, pronto. E aí a gente foi indo, e graças a Deus a gente está aqui, estamos fluindo. E com certeza eles estão conseguindo alertar a cabeça, abrir a cabeça deles. Uma coisa pegando o gancho aí do que você falou, uma coisa que está acontecendo muito dentro do nosso grupo, da nossa equipe, é que as pessoas estão começando a trabalhar, né, em prol disso, exatamente de estar ativo e de fazer as pessoas ficarem ativas. Então, nós temos hoje, se eu não me engano, são 9 eventos da equipe Demolição online acontecendo, né? Lives fight, live de treino, live de conversa, o nosso Instagram da equipe Demolição. Por falar nisso, entrem lá no Instagram, equipe Demolição, né? Que vai ter um sorteio de um boné massa, dia 15 agora, se eu não me engano. E aí isso está fomentando o nosso grupo. Então, assim, depois das lives, depois dessas lives de conversa, dessas lives de treino que estão acontecendo, no sábado passado eu tive 40 novas pessoas dentro do Instagram da equipe, né? Então, assim, isso não está sendo fomentado só por mim. Cada um está fazendo sua parte. Ontem Richardson estava... foi entrevistado por um evento que é nosso, o Open Knockout. Hoje nós dois somos as duas cabeças do Open Knockout, né? Então, assim, além de mim, a única pessoa que poderia falar sobre o evento era ele. Então, assim, a gente botou e eu fiquei de coadjuvante, né? Um professor entrevistando ele, falando sobre o evento, e ele com a propriedade toda falando do evento, né? Porque ele sabe do que ele estava falando, né? Então, assim, esse trabalho nosso
prazer, essa é a demolição. Então, assim, várias coisas falando da equipe, de quem, do que trabalha o psicológico, né? Que nós temos um professor que é psicólogo, que trabalha a parte física, os nossos eventos, como é que funcionam, né? O Demolição Experiência, que é um evento que a gente traz para aqui, para a cidade, que é um exame de graduação, que são 3 dias de evento maravilhosos. Vai ter oportunidade de falar sobre isso também depois com vocês. Mas, assim, então, assim, tá todo mundo entendendo. Tem pessoas que são meus amigos, né, que falam comigo depois e falam assim, poxa, Marcos, eu não sabia que o trabalho de vocês é tão grandioso. Eu não sabia. Eu sabia que vocês tinham know-how, que vocês eram conhecidos e tal, mas eu não sabia que vocês tinham tanta coisa que agrega a esse trabalho de vocês. Inclusive, eu já estava com um projeto desse ano, levar a galera de educação física para o Demolição Experiência. Show. Que tem muitas atividades que eles podem participar, entendeu? Só para nadar no rio. Só não no último dia que eles teriam que ficar assistindo, mas eu acho que seria uma experiência maravilhosa para eles, porque eu poderia trabalhar tanto o meio ambiente como a questão de políticas públicas da cidade com você lá, entendeu? Então, assim, só para falar com vocês com relação a você chegar e mostrar seu serviço, no primeiro Open que a gente fez, a gente foi que meio sabotado, né? Por uma situação, mas mesmo assim foi um sucesso, foi ótimo, foi altamente, teve uma repercussão muito grande na Bahia, não foi nem aqui em Alagoinhas. Diversos lutadores de renome vieram lutar aqui na nossa cidade, na nossa academia. Eu tive a honra de subir também, de representar minha equipe, representar Marcos. No segundo, houve também assim, tipo, um corpo mole das pessoas, mas é porque eu estava na retaguarda da academia. E as pessoas que estavam à frente estavam tentando boicotar as coisas. A partir do momento que eu tomei a frente, que as pessoas viram que eu não era aquilo que eles pensavam que eu era, as coisas mudaram. E ontem na live eu vi isso. Muita gente de Alagoinhas entrou na live. Muito aluno da academia, muito funcionário, muita gente que não foi para a minha luta, ou que não foi para os outros eventos, entraram e disseram: o evento foi lindo, foi ótimo. Então, assim, se a gente ficar no pessimismo de que não está dando certo, pô, mas como não deu certo, não vamos fazer, nada disso. É botar a mão, é entrar, fazer, é errar uma, como a gente sempre fala, cair 7 e levantar 8, certo? Então essa aqui é uma fase que a gente vai sair mais forte do que antes. Agora depende da cabeça de vocês. Genilson, e você? Bora lá, que eu sei que você tem pergunta. Até que não tenho mais, professor. As minhas dúvidas foram todas sanadas. Que bom, então. Então foi muito bom. Nath? Eu tenho uma para fazer, professor. Fazer. Boa noite. Marcos, apesar de parecer um esporte violento, quais os outros valores que a luta pode trazer para as crianças, além da autodefesa? Que pergunta excelente. Ótima pergunta. Primeiro, é o senso de união, tá? Então, assim, pode parecer que a arte marcial seja, aos olhos de fora, seja uma coisa, a briga, a luta, envolve isso. É exatamente o contrário, né? A luta traz autocontrole, né? Claro que se você estiver treinando com as pessoas certas, com as pessoas corretas, tem todo tipo de professor por aí, como a gente já falou, né, no início. Mas, assim, o senso de união, o senso de equipe, o senso de família, né, a hierarquia, porque na maioria das vezes é muito atrelado à arte marcial com o militarismo, né? Eu não falo militarismo político, eu falo militarismo assim, de você saber que você tem um cara que é acima de você, você saber que tem uma pessoa que é abaixo de você e que você tem que respeitar tanto um quanto o outro, né? Uma pessoa precisa da outra para evoluir. Então, muito disso a gente aprende, né? Eu falo do militarismo porque o karatê, né? Richardson está aí para me dizer se eu estou falando alguma besteira, mas o karatê exatamente é uma arte militar japonesa, né? Então, assim, os militares japoneses eram praticantes de karatê, né? Então, assim, tem toda essa hierarquia do seu superior, da pessoa que está abaixo de você, mas que você tem que respeitar todo mundo. Então, assim, senso
senso de equipe, senso de família, né, como você respeitar. Eu tive uma situação uma vez que foi muito interessante. Eu tenho um aluno filho, né, assim, uma das pessoas que eu conheço desde pequeno, né? Eu posso falar o nome porque é uma situação tranquila, mas assim, o nome dele é Vitor Chamadoiro. Ele é meu aluno desde os 13 anos. Hoje ele é um advogado conhecido, campeão de luta, né? Ele tem 5 lutas e 4 nocautes na carreira, né? Ele está invicto, tal. E assim, é um menino que é de uma família assim, classe média alta, então assim, ele não tem precisão de ser lutador, ele faz porque ele gosta. E aí teve uma situação de alguém ter ligado para mim e falou assim: Marcos, eu queria falar com você sobre seu aluno Vitor, porque ele teve uma confusão e ele ameaçou meu primo, meu sobrinho, uma coisa assim. Um amigo meu, que era da polícia até, me ligou. Eu falei: irmão, eu não precisei nem falar com o Vitor. Eu falei assim: meu irmão, pode ter certeza que ele não fez isso. Ele não ameaçou ninguém, porque eu conheço ele, eu sei como ele é. Tá? Ele é meu aluno desde quando ele era muito pequeno. Então, assim, ele nunca teve nenhum tipo de atitude dessa. E aí, depois que eu falei com o cara, eu liguei para Vitor, e Vitor me falou que realmente foi o rapaz que estava bêbado, que era ex-namorado da atual namorada dele, que procurou uma confusão, e Vitor saiu de lá para não brigar, né, para não ter nenhum tipo de confusão. E eu falei, eu sabia que não tinha sido você que tinha feito. Então, assim, você acaba passando princípios morais para os seus alunos de tal forma que você sabe que eles não vão fazer determinadas coisas, entendeu? Então, assim, a melhor coisa que tem é isso. Eles serem... Você ajuda, na verdade, na formação deles, né? E o senso de união também é uma coisa muito interessante, né, que as artes marciais trazem para a gente. Respondeu, Nath? Respondeu sim, obrigada. Só complementando um pouquinho, como o Marcos falou, tem essa questão da hierarquia e da união, da questão da equipe, e a gente precisa um do outro. A realidade é essa. Porque nós somos a ferramenta de treino um do outro. Então, assim, a gente brinca aí, Marcos, a gente tem aquela coisa, mas quando a gente está em treino, quando a gente está em aula, a hierarquia é ele, entendeu? Então, assim, eu procuro respeitar, como eu não aceito que o menos graduado falte com respeito comigo. Como eu venho do Karatê, o Karatê ele tem uma hierarquia muito rígida, eu posso até falar que chega, como é militar, é militarismo mesmo, porque criança é na parte de criança, se tiver 3 faixas pretas reunidos, um faixa marrom encostar, não encosta, ele tem que pedir primeiro permissão para poder encostar para conversar com a gente. Desde criança, a gente tem lemas do Karatê que a gente tem que estudar, a gente tem que aprender a contar em japonês. Um dos lemas que eu lembro, a gente se ajoelha para cumprimentar o mais graduado da ponta, depois a gente vira ajoelhado para cumprimentar o professor líder da equipe. Então, assim, a gente tinha 10 lemas, é claro que eu não vou lembrar agora, porque tem muitos anos. Respeita acima de tudo, respeitar seu mestre, alguma coisa assim, então, seu professor. Então, assim, a gente cresce com uma questão de hierarquia muito forte, de respeito ao lutador muito, muito grande, daquela questão do desistir nunca, render-se jamais. A gente que é mais antigo, hoje em dia não, hoje em dia a gente vê as pessoas, muitos lutadores às vezes tomam o primeiro golpe, já desiste ou acusa. A gente que é mais antigo quebra até uma perna, um braço lutando e quer continuar lutando, como eu já terminei luta com o ombro quase deslocado e continuei lutando. Eu estava com o meu joelho deslocado e falava para Marcos, eu quero lutar, eu vou lutar, e ele, você é maluco, e eu estava com uma lesão grave no joelho. Então, assim, a gente cria esse espírito de guerra, mas assim, com autocontrole. A gente, às vezes, chega numa situação da rua que a gente é provocado e a gente diz, pô, não vale a pena. Quantas vezes às vezes até pessoas procuram confusões com a gente por saber que somos lutadores, ou porque estamos identificados, ou porque viram alguma luta, e a gente tem um autocontrole. Eu vou citar um exemplo aqui rapidinho, Marcos, só para finalizar.
lá na academia tem o octógono e tem o tatame. E aí tinha um cara que treinava jiu-jitsu, e às vezes ele me via lá em cima treinando boxe ou treinando muay thai, tal, e aí eu tô com minha esposa no Baitatê, e ele bebendo numa mesa da frente. Aí eu passei pé no banheiro, quando eu voltei ele me chamou. Aí eu fui, ele, e aí, beleza, beleza. Parece até surreal ali contando, acho que eu nunca lhe contei isso. Aí ele fez... E aí, bora apostar 3 mil? Aí eu, o quê, rapaz? Aí ele, um round nós dois, um round nós dois, lá na academia, um round em cima, um round no chão, 2 rounds, sei lá, 3 mil, um negócio desse. Aí eu digo, não, irmão, tá de boa, tá tranquilo, pô, eu só faço treinar por diversão mesmo e tal. Aí ele ficou insistindo, mas isso é para procurar intriga, para procurar briga. O cara já tava bebendo, tava com outro, viu que eu tava sozinho com minha esposa. Eu levei na brincadeira. Aconteceu o Open, ele viu minha luta. E aí, depois da luta, eu encontrei com ele de novo, no outro dia, no barzinho. E aí ele chegou para mim, velho, me desculpe pelo aquele dia e tal, eu não tinha essa intenção. Porra, sua luta foi massa. Infelizmente você não ganhou, mas foi uma guerra, pá, pá. Eu digo, não, tranquilo, pô, acontece, tal, de boa. Então, assim, às vezes a gente é provocado, e às vezes as pessoas até não sabem a nossa história, não sabem quem nós somos, né? Elma, tem alguma pergunta, Elma? Engraçada, eu tenho história engraçada também na situação, que assim, você saber lidar, né, com a situação, mas assim, foi uma história que foi uma conversa, um negócio que foi engraçado, não foi um desafio. A gente tinha acabado de ter um evento e aí a gente foi para uma pizzaria também, lá na Cidade Baixa, em Salvador, e aí tinha uma galera que eu não sabia que tinha em Salvador não, viu? Uma galera de ninjutsu. Sim, ninjitsu. Tá? Eu não sabia que tinha, não. Lá em Salvador tem. E aí nós estávamos com as camisas do evento, tal, né, de luta e tal. E aí chegou essa galera, todo mundo de preto, não sei o quê, que eles também tinham ido comer uma pizza, né? E aí eu acho que o líder deles, a gente chegou, eles já estavam lá. Nós chegamos, eles já estavam lá. E aí eles estavam comendo já, e aí a gente chegou e foi pedir pizza, não sei o quê, pererê, parará. E aí o cara, que é tipo o líder deles, eu tinha ido no banheiro e me bati com ele, né? Aí ele me cumprimentou, eu cumprimentei ele, a gente passou, não nos falamos, mas cumprimentamos assim, passou tal. E aí quando ele passou pela minha mesa, ele fez assim, e aí, vamos arrumar uma confusão aqui, vamos brigar todo mundo pra gente não pagar a pizza? Eu falei, deixa eu chegar aqui primeiro. Aí todo mundo riu, né? Você deixa eu chegar daqui, te come primeiro, porque pô, você já comeu, eu não comi, vou brigar e não vou sair daqui com fome. Aí pronto, deu risada e tal, daqui a pouco pegou o telefone um do outro e ficou de boa, né? Quer dizer, na verdade, não ia ter confusão, foi uma brincadeira, né? Massa. A gente tem essas vantagens, né? Tem às vezes as questões que a gente não tem como evitar, mas graças a Deus a maior parte é autocontrole mesmo. Eu acho que assim, quando a gente não tem um nome na luta, né? Assim, é mais fácil ter confusão. Hoje em dia, graças a Deus, todo mundo me conhece, né? Então, assim, não tem muito mais o respeito do vir a você e conversar e querer até tirar foto, né? Coisa que eu fico meio sem jeito, mas assim, poxa, eu posso tirar uma foto com você, eu sou seu fã, já vi suas lutas, não sei o quê. Você vê muito mais isso hoje em dia, né? Do que procurar confusão. Do que até algumas pessoas querendo, sei lá, te provocar ou procurar alguma confusão, tal. Acontece, tipo assim, de pessoas que não te conhecem ou que são de outra coisa, talvez, procurar alguma coisa por fora, vamos dizer. Já aconteceu não tem muito tempo, né? Uma coisa que eu nem falei muito sobre isso, porque eu aprendi com esse tipo de coisa. De uma pessoa que estava na Espanha, que mandou um vídeo dizendo que eu batia nos meus alunos e que eu não ajudava meus alunos e tal, isso que aquilo, e que estava me desafiando para uma luta valendo cotovelada e não sei o quê. E aí, uma pessoa que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é, e beleza, aí alguém me falou sobre isso, alguém me mandou esse vídeo, e outra pessoa me mandou e tal. Eu falei, beleza, deixa ele falar a besteira dele. Então, assim, tem pessoas que só esperam que você revide, né? Então, assim, eu ia chegar na internet, um Marcos de, sei lá, 20 anos atrás, ia chegar na internet e dizer que bora, vem pra cá que a gente vai fazer essa luta mesmo e tal, não sei o quê. Mas hoje, velho, eu não tenho essa cabeça. Tipo assim, eu vou provar o quê a quem? Pelo amor de Deus. Então, um cara que não tem moral de nada, que ninguém conhece. Então, o cara que hoje quer fazer um nome em cima de uma pessoa. Então, assim, árvores que não dão fruto, ninguém quer jogar pedra, né? Então, verdade. Uma semana assim, algumas pessoas falando comigo, pô, meu, o cara tá te desafiando. Eu falei, deixa ele aí desafiar, pô.
Deixa ele aí. Deixa lá. Ele aí desafiou, morreu, acabou a conversa. Então, se eu tivesse dado ibope a ele, né? É tudo que ele queria. Às vezes, né, eu tenho lutas que foram feitas por desafio, você sabe muito bem, do cara subir no ringue para me desafiar, e aí chegou no dia do evento, não bateu peso, eu lutei com ele do mesmo jeito, ele foi nocauteado, né? Foi humilhado. Então, assim, são coisas que hoje em dia... Se resolve em cima, são dois profissionais, não é uma coisa de rua, entendeu? Elma, você tem alguma pergunta, Elma? Tenho não. Tem não? Beleza, Elma. Então, gente, eu vou encerrar aqui. Eu acho que a gente o bate-papo foi legal. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês. No grupo eu mando como vai ser a atividade, beleza? E tenham uma ótima semana. Boa sorte nas provas. Fiquem com Deus. Eu vou deixar agora Marcos fazer o encerramento, beleza? Beijos para vocês. Marcos, pode fazer suas considerações finais. Pessoal, eu agradeço muito, né, pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. Né? É uma coisa que, para mim, é muito prazerosa falar do que a gente faz. Espero que eu tenha conseguido colocar uma sementinha na cabeça de vocês, né, sobre ser empreendedor, sobre trabalhar de forma com que seu trabalho seja reconhecido, não ser mais ser o profissional, né? E Deus abençoe a todos e que isso tudo passe logo, né? E que possamos voltar nossas vidas normais. E tenham certeza que tudo isso que está acontecendo hoje vai ser para que a gente consiga, de alguma forma, evoluir, tá certo? Tenham uma boa noite. Agradeço muito a vocês pela oportunidade. Espero que tenha sido bem legal para todo mundo, né? Agradeço a Richardson, meu irmão, pela oportunidade, né? Por todo o know-how que ele me dá e me proporciona, tá certo? E a hora que vocês precisarem, a hora que vocês chamarem, eu estarei aqui de volta. Valeu, Marcos. Muito obrigado. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Amém. Boa noite. Amém. Valeu. Boa noite. Valeu, Marcos. Os.